Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Tentando aqui me posicionar de uma maneira melhor. Oi, Patrícia! Oi, Denise! Oi, pessoal! Oi, Cláudia! Oh, tem pediatra na área, não é só odontopediatra não. Bom dia para todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir gravado. Sim, vai ficar gravado aqui no IGTV da Aboperge. Em fevereiro, nós fomos até a Eslovênia conversar com a doutora Andréia Mariano. Em abril, conversamos com a professora a doutora Rita Vilhena, do Peru, e com a doutora Cristiane Martins, em Portugal. Depois, no mês de maio, começou com um bate-papo com a doutora Ieda Rosário, no Canadá. E hoje a gente vai até Berlim conversar com a doutora Lívia Oliveira, uma odontopediatra brasileira na Alemanha. A Cláudia adorou o fone novo. Na verdade, Cláudia, esse fone aqui é necessário porque eu esqueci o tripé e precisei fazer uma adaptação. Então, precisei usar um outro fone que não é nada confortável para poder colocar o meu telefone apoiado nos livros. Mas está funcionando, que bom. Todo mundo está vendo, está assistindo. Vamos ver se a Lívia já entrou, se ela já está por aqui. Eu falei com ela mais cedo, ela já estava a postos. Vamos ver se ela já aparece aqui. A Cláudia, Denise, Lucas, Márcia. E a Lívia já está aqui. Lívia para entrar, para conversar com a gente. Vamos torcer para dar tudo certo. Oi, Lívia! Oi, tudo bem? Bom dia para vocês aí, né? Que já é boa tarde. Deixa eu tentar também Aí... ajeitar um pouquinho. Oi, Imparato! Professor Imparato está aqui também assistindo. Bom dia! Nossa, Acordou cedo, hein, professor? Eu sei que você acorda cedo, tô implicando, tá? É bullying. Bom dia, Lívia. Como é que você vai? Muito obrigada em nome da presidente da ABOPERJ, Associação Brasileira de Odontopediatria do Rio de Janeiro, afiliada à Associação Brasileira de Odontopediatria. A Denise, então, é a nossa presidente. Em nome dela, estou agradecendo aí o seu convite para conversar com a gente hoje. E deu uma congeladinha aí, Lívia. Pelo menos para mim aqui. Vocês estão vendo, Lívia? Oi, Lívia. Tati Fidalgo, tudo bem? Quanto tempo? Sueli, lá do Pará. Ih, a Lívia caiu, gente. Vamos ver se ela entra de novo aqui. Ah, a Cláudia falou que estava travando. Para mim também estava travando, Cláudia. Vamos ver se a gente consegue convidar de novo a Lívia para entrar aqui e contar para a gente lá um pouco sobre a experiência dela em Berlim, como é que está funcionando lá, como é que é a odontopediatria na Alemanha, como é que é a prática da odontopediatria e como a prática da odontopediatria foi impactada pela Covid-19. Oi, Angelina, bom te ver. Então, acho que tem sido bem interessante a gente conhecer, né, como que os nossos colegas de outros países estão lidando com a pandemia de Covid-19, de que forma está impactando a prática deles. A gente viu, inclusive, lá na Alemanha não, no Peru, né, a professora Rita Vilhena mostrou para a gente que ela estava usando uns equipamentos de proteção especiais, que parecia até um astronauta. A gente até publicou aqui na nossa página da Boperd sobre isso, é um equipamento da 3M. Vamos ver se isso também está sendo usado em outros lugares. Oi, Lívia, você voltou? oi, voltei. Não, eu não sei o que aconteceu, mas acho que a internet aí. É, Acontece. Esse negócio, essa é a vida das lives
no Instagram é sempre com emoção. Essa semana, a Denise, que é a nossa presidente, fez também uma live sobre anestesia local e caiu umas 2 vezes. A convidada da gente teve que voltar, mas isso é tranquilo, o pessoal aqui já sabe. E aí, Lívia, conta um pouco pra gente Isso. da sua vida, como é que você foi parar aí na Alemanha, né? Como é que foi esse processo para você também se tornar um odontopediatra na Alemanha, já que na verdade você se formou no Brasil, né? Fala um Isso. pouquinho pra gente de você primeiro, pra gente te conhecer. Tá bom. Então, primeiramente, bom dia para todo mundo que está aí no Brasil, né? Muitas saudades, estou vendo vários colegas meus, Tati Fidalgo, nossa, muito bom, né? Ter a Aline, Lanier, nossa, muita gente, tu conheço quase todo mundo. É. Então, eu me sinto honrada, muito obrigada pelo convite, professora Branca. Infelizmente, não conheço, né, você pessoalmente, mas eu admiro muito seu Hum, trabalho. Tá bom? que E bom, obrigada. isso, a minha formação lá na FRJ, né, no mestrado da FRJ, foi essencial, né, para tornar esse caminho mais fácil, né, da revalidação aqui, porque a minha faculdade foram 5 anos, né, é o mínimo que precisa, mas o fato de ter um Hum, mestrado acadêmico conta bastante também, né? E falar alemão fluentemente. Então, hum, eu já havia feito durante a adolescência intercâmbio aqui, já tinha, né? É uma história muito longa a minha com a Alemanha. Eu ganhei bolsa durante a faculdade para estudar aqui, né? Passei, né, 1 ano e depois 3 meses. E, e eu sempre quis voltar, né? Sempre foi um sonho. E desde 2015, né, quando eu dei a entrada com todos os papéis, né, que é tudo muito burocrático, e aí trabalho desde 2016 em uma clínica que é especializada em odontopediatria, que é uma dos centros de referência aqui em Berlim, né? hum, É muito recente, eu acho que poucos anos, acho que uns 10 anos que tem clínicas especializadas assim para odontopediatria em toda a Alemanha, mas não é algo assim que nem infelizmente não tem a cultura, né, de se procurar um odontopediatra, né? Assim, uhum. está começando devagar as famílias a querer realmente procurar uma pessoa especialista, né? Mas acho que no Brasil isso já é bem mais né, fundado, né? Bem Consolidada, é. Então, como é que é, Lívia, assim, a gente viu que tem diferentes formas de assistência, né? A gente conversou logo no início, com uma dentista na Eslovênia e ela contou pra gente que na Eslovênia, basicamente, o atendimento de odontopediatria é feito no setor público, porque tem atendimento gratuito para as crianças, em todos os níveis, né, de atenção, primária, secundária e terciária, e as crianças, então, é muito raro, assim, teria o dentista, a opção do dentista particular, mas que nem tem essa cultura. As pessoas estão acostumadas a tratar das crianças no setor público. Em Portugal, a dona Cristiane falou pra gente que isso não acontece. Não é assim, que a única coisa que tem em Portugal seria um cheque, prevenção, que as crianças recebem na escola para receber atenção especificamente no molar dos 6 anos. Então, que é para a criança recebe aquele cheque, ela pode ir no dentista para fazer um selante, para fazer um trabalho nesse molar, não pode fazer outra coisa. Mas que o atendimento é feito basicamente no setor privado, né? Como é que é aí na Alemanha? Assim, o atendimento é basicamente privado, é misto? Como é que funciona? Não, aqui é obrigatório todo mundo ter um seguro saúde, né? Então já é descontado automaticamente do seu salário, né? Quem no caso, né, quem é empregado, né? Quem é funcionário de uma empresa vai ser descontado automaticamente. E quem é autônomo também vai ser descontado, porque é obrigatório ter esse seguro saúde. E com isso, né, todas as clínicas são privadas. Porém, o seguro-saúde paga tudo, até os 18 anos, né? Então, na verdade, é um sistema público, né? Porque todo mundo tem o acesso universal, todo mundo tem direito aí em todas as clínicas. Aham. E,
E todos os procedimentos a partir dos 6 meses, né? A primeira visita, né, no primeiro dentinho, ela tá, o plano de saúde ele paga, né, para o dentista. E, Uhum, e a cada trimestre você pode fazer uma consulta, né, no dentista. Se tiver uhum, necessidade, né, por cárie, por algum tipo de doença, algum problema, vai ser também coberto, né, qualquer uhum, procedimento. O que não é uhum, coberto são, por exemplo, a sedação com óxido nitroso, que aí o plano cobre uma parte, né, não cobre tudo, os pais têm que fazer, né, o pagamento uhum, disso, ou então de alguns materiais, que de repente tem que oferecer os materiais, e aí se, né, os pais preferirem um material, né, uma resina que é, né, de uma melhor qualidade, aí tem essa opção uhum, também de escolher, mas também tem uma resina que o plano também cobre, né? uhum, E o que o plano cobre aqui também é anestesia geral, né? uhum, E na verdade, os dentistas acabam financeiramente acaba sendo mais vantajoso, né? E aí, uhum, inclusive, existe, né? Foi um dos pontos mais chocantes para mim. É, assim, eu poderia dizer até que é falta de critério, né? Em recomendar anestesia geral aqui, né? Então, assim, eu uhum, conheço anestesia geral, né, lá do FRJ, para pacientes que, né, têm algum tipo de deficiência, pacientes especiais, né, e quando realmente era necessário. Aqui, infelizmente, ainda tem uma cultura, né, muitos pais não procuram dentista no primeiro ano de vida, mas uhum, sim quando já tem algum tipo de sintoma, né? Então já vem com a dor uhum, e esse medo dos pais, né? Já passa para criança, então já entra falando, é a primeira vez dele no dentista, ele tem 7, 8 anos, está na escola, todo semestre vai o dentista na escola visitar, né? uhum, E eles uhum, acham que isso é necessário, que isso é suficiente, e uhum, ainda chega com a doença instalada e já uhum, pede anestesia geral. Eu quero que faça com anestesia geral, né? Então, uhum, para tirar um pouco dessa cultura, isso foi um pouco uhum. também chocante, já ver famílias pedindo isso, né? E também ver Interessante. vários colegas também, tá bom, vamos mandar assim, depois a gente continua, né, Uhum, com a prevenção. uhum, Então, uhum, isso é um pouco fora da minha filosofia, mas infelizmente a realidade aqui. Tem muita anestesia uhum, geral e acaba sendo lucrativo para vários dentistas, né? Eu sou uhum, totalmente contra sem ser usado dessa forma, sem critério, né? uhum, Mas uma vez por semana eu faço largaz, né? Que é o óxido nitroso. uhum. Mas agora eu tô afastada que eu tô gestante, né? Eu tô grávida. Ah, parabéns, não sabia. Obrigada. Que bom. Sim. Ah, mas Uhum. então, na verdade, então esse atendimento com anestesia geral não é nem assim porque a criança tem uma dificuldade de cooperar com o dentista, não é nada disso, então. Parece que assim, a sensação que eu tive você contando é que é uma coisa assim, meio que de eleição mesmo. As pessoas já chegam com essa demanda porque elas talvez tenham tido, é isso, né? Uma experiência ruim com o dentista, demoraram, né? Não desenvolveram aquele bom relacionamento com o dentista, né? Durante a Isso. sua infância e tal. Aí já tem esse problema, passa isso pro filho, e aí a solução é anestesia geral, é isso? Isso. É Que porque quando eu coisa! Muito eu via lá a interessante. live da colega da Eslovênia, e ela Aham. falou que tem uma lista de espera muito grande, né? Isso, E aí eu é isso falei, mesmo. nossa, interessante, porque aqui não, aqui tem atendimento em anestesia geral, né, diariamente. São várias crianças diariamente sendo atendidas. Então, assim, não tem fila de espera, né? Você quer ser atendido em anestesia geral, você pode ser atendido amanhã. Uhum. Então, Meu Deus. então, Aham. então não é É. algo assim que não lógico que eu não Uhum. trabalho assim, mas é só mesmo Claro. para explicar Aham. que Como foi o maior funciona, choque, né? eu acho. Foi o maior Isso. choque para mim, foi isso. É. Uhum. Imagino, imagino, né? Porque não faz parte disso da nossa cultura, né? A nossa cultura como É. odontopediatras é a gente ser treinado, né? Justamente para isso, para, né, acolher a criança, lidar com os medos da criança, né? Fazer uma boa sempre, um bom controle da dor, para evitar que a criança desenvolva medo, né? E assim, nossa, quantos pacientes eu me lembro. é,
Quantos pacientes eu tive, assim, que eles dormiam, né, na cadeira, assim, durante os procedimentos odontológicos. Era muito comum. Uma vez eu tive uma história engraçadíssima, que era uma avó que foi levar a criança e eu sempre, assim, a pessoa escolhia se ela queria ficar ou não assistindo e tal atendimento. E a avó falou que não queria, ia ficar sentadinha lá fora na sala de recepção. Mas tinha esse lugar onde ela ficava não era junto com todo mundo, então tinha uma porta que ficava aberta para a sala mesmo de consulta. Ela podia entrar na hora que ela quisesse. E ela entrou e a criança estava dormindo. E ela ficou apavorada, achou que eu tinha matado a criança. E ela começou a gritar: Você matou meu neto! Você matou meu neto! Meu Deus! Não, eu tô dormindo! Imagina, a sorte que a criança não acordou, porque imagina o susto que essa criança ia levar com a avó gritando. A Aí, criança está tão relaxada que ela exatamente. Aí a minha auxiliar levantou e falou: Não, calma, a senhora fica calma, ela está só dormindo. Assim, pode ficar aqui que a senhora vai ver, daqui a pouco ela vai acordar. Então, assim, verdade. é uma coisa que acontece mesmo, né? Assim, eu acho que a gente tem essa experiência, né? Então é Sim, triste. já A gente aconteceu vê. comigo também, com certeza. Eu acho que Então, assim, na verdade, você acha também que não existe aí uma cultura assim de prevenção, né? A doutora Cristiane também falou sobre isso lá em Portugal. Ela falou que lá também é, não tem essa cultura. Em geral, se leva as crianças ao odontopediatra quando já tem algum sinal, sintoma de doença. E você acha que isso também é uma questão aí na Alemanha? Então, o sistema, né, agora o sistema de saúde está oferecendo isso sim, né? É Hum, possível de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses você ver um dentista, você fazer aplicação de flúor, fazer uma limpeza, né? Então é possível sim, se a família quer, né? Então, na clínica que eu trabalho, a gente funciona é, é muito legal porque os pais já estão acostumados com essa nossa filosofia. E eles já sabem que uhum, sai da consulta já com a próxima consulta marcada para voltar, né, daqui a 6 meses. uhum, Então, as famílias que já estão inseridas, né, já estão acostumadas com isso. E aí as crianças ficam felizes, né, de ir na uhum, prevenção. Então, não vou dizer que a maioria é assim, mas eu acho que eu até li, até postei alguma coisa sobre isso, que 60% das crianças da pré-escola nunca foram ao dentista aqui na Alemanha. uhum, Né? Então, entendi. os que vão, as famílias já estão acostumadas com isso, mas culturalmente muitos acham que é suficiente o dentista que visita a creche ou a escola já é suficiente. Só que os Uhum, pais não estão presentes, né, no momento que o claro. dentista está conversando, então não é a mesma coisa, né? Uhum, é. Mas E aí, também nesse tem caso, uhum, quando o dentista identifica algum problema, aí ele deve manda mandar encaminhamento. um Isso. encaminhamento e isso. Aí, Isso. aí Então, vai para o atendimento. sistema em si, ele é, eu acho assim, muito eficiente, né? Tem a escola, tem, né, a, a escovação na creche também é Uhum, supervisionada pelos professores, uhum, então tá se formando, acho que devagarzinho, uma cultura, sim, porque uhum. infelizmente aqui os níveis, né, os índices, né, de cárie ainda são muito altos ainda, né? A gente acha Uhum. eu achava que antes que não, É. que não ia ver nada, mas não. Diariamente eu vejo muitos pacientes com cárie ainda, né? Aham. E É. os dentistas, assim, a Tati Fidalgo até perguntou aqui se na anestesia geral se faz mínima intervenção ou se parte para um tratamento mais invasivo. E aí vou ampliar essa pergunta dela para falar assim, você falou um pouco de como é a filosofia assim das famílias e tal, e dos dentistas, assim, você acha que tem uma filosofia de mínima intervenção ou você acha que ainda se faz mais, se tende mais a fazer tratamentos, né, mais invasivos, esse tipo de É. tratamento? As minhas colegas que fazem anestesia geral, elas me falam que elas estão numa posição muito delicada, né? São famílias que às vezes vão 2 vezes na anestesia geral. E aí, né, se vai fazer uma restauração ou uma face. E, assim, eu sou totalmente mínima intervenção, então para mim é difícil
acreditar muito, né, nessa posição delas. Então, eu não estou naquele momento atendendo uma criança em anestesia geral, né? Mas o que eu vejo, né, eu que vou fazer esse pré-operatório, né? Então, eu vejo aquela criança, né, os 20 dentes estão acometidos, e aí eu planejo, né? Eu já faço a anamnese, já faço o odontograma, e tem toda uma papelada, né, que os pais têm que assinar e tudo. E essa documentação, a minha colega que vai fazer, que vai executar o procedimento, ela vai olhar novamente e vai comparar. Então, assim, todas as vezes que eu vejo que eu recebo o paciente do pós, eu vejo que o que eu planejei, né, não foi executado, foi executado muito mais, né? Então, um dente que eu tinha colocado uma restauração, ele foi extraído, né, porque não faz canal, né? Então, assim, não é mínima intervenção. Não é mesmo. Infelizmente. A Cláudia também perguntou se esse atendimento com anestesia geral é, por exemplo, porque tem um centro cirúrgico na clínica odontopediátrica ou se a criança vai para um hospital para receber esse tipo de atendimento? Não, tem um centro cirúrgico com a equipe do anestesista, né? E não é no hospital, não. A criança não fica hospitalizada. Entendi. É no próprio, assim, tem uma clínica que presta atendimento odontológico, e na própria clínica tem centro cirúrgico, pessoal especializado, e aí faz o atendimento lá, é isso? Na verdade, é como se fosse o ambulatório do anestesista, e aí o dentista, a nossa equipe de dentista vai lá atender lá, entendeu? Mas entendi. não é na nossa clínica mesmo. Ah, entendi. Mas não é um hospital também, né? Não. Não fica é ambulatorial. É ambulatorial. Entendi. Porque isso também é uma coisa interessante. Eu vi isso também nos Estados Unidos, em Seattle, eles têm eu vi na clínica da Universidade de Washington, por exemplo, dentro da própria Universidade de Washington, eles têm uma clínica só de odontopediatria, acho que tem uns 4 andares, e num dos andares eles têm centro cirúrgico, uma sala de recuperação pós-anestésica, essas coisas todas, onde é feito esse atendimento com anestesia geral. Ó, a Laura Primo está dizendo aqui que saudades de você. Ó. Saudades também, professora. A professora Laura está aqui te vendo mesmo. Então, assim, parece que tem uma tendência. E na clínica mesmo também, assim, no dia a dia da clínica, você acha que a tendência é uma tendência mais invasiva? Assim, se faz coroa de aço na Alemanha, faz. Se faz técnica. Faz bastante. E técnica de Hall, faz? Agora, com a pandemia, sim, né? A técnica de Hall, mas até mesmo antes da pandemia, a coroa de aço aqui é padrão, né? Já se usa bastante. Faz bastante pulpotomia também. Assim, pulpectomia que infelizmente não é muito aceito. Assim, meus colegas nenhum fazem. Eu faço, mas os meus colegas não fazem. Então, até. Então, se agora precisar desse tipo de intervenção, extrai o dente, decida, isso? A Laura está bem perguntando isso, endodontia. Então, é isso que você já falou, ó, Laura, tendência. Eu faço, mas aí agora eu tô até com dificuldade, né? Porque como eu tô afastada, aí tem alguns pacientes perguntando, quem você indica que faz? Eu quero salvar o dente, eu não quero tirar, né? Aí já foram lá na clínica, e aí a dentista falou que é pra tirar, mas não tá nem sentindo dor, não tá sentindo nada, gente, como assim? Aí eu falei, olha, é difícil, porque eu não conheço nenhuma outra odontopediatra que faça aqui endo, que não faça endo, não sei. Ah lá, Luciane Coplemaia está aqui também, suas professoras, estão todas te vendo. Que honra! Olha só, Luciane e Laura, olha a diferença que vocês estão fazendo lá na vida das crianças da Alemanha, de Berlim. Com certeza, nossa! Uma formação incrível aqui que vocês deram para Lívia e ela está lá compartilhando isso. Me marcou profundamente. Meu mestrado acadêmico na FRJ fez a dentista que eu sou hoje. Isso é uma maravilha, né? Então, assim, é muito orgulho mesmo para os professores. A gente, Lu e Laura são amigas queridas e, assim, parceiras lá, o ERJ e o FRJ, somos super amigos e é muito legal isso. A gente fica muito feliz de ver
esse sucesso aí. Bom, Olivia, então assim, acho que foi esse papo. Outra coisa que eu tenho perguntado também, e que eu já vi que você publicou, inclusive a Ana Lúcia, que foi lá da UFRJ e é fluente alemão, ela fez o favor de me mandar aquele Ah, documento novo que tem e me ajudar lá entender ele, que saiu publicado aí. Eu tenho sempre perguntado sobre pasta de dente com flúor, né? No Brasil, a gente tem já um consenso, né, da Aboped, né, as próprias recomendações do Ministério da Saúde já há algum tempo são nesse sentido, de escovar com pasta de dente fluoretada a partir da erupção do primeiro dente. Nos Estados Unidos isso também já acontece há alguns anos, mas a Europa sempre demorou um pouco na verdade, a fazer esse tipo de recomendação, né? E uhum. me conta aí, Lívia, assim, então, como é que é isso? Existe resistência? Porque tem, assim, um movimento na Europa muito grande, né? Contra agrotóxicos, contra qualquer coisa que eles acham que pode ser danoso para a saúde, contra... tem uma regulação muito forte, eu acho isso muito interessante até. E acho que tem um movimento também, assim, antifloracionista, que é ativo. Talvez até mais ativo que nos Estados Unidos, não sei. Em suma, como é que é isso? Como é que você vê a aceitação, né, da pasta de dente fluoretada pelas pessoas de uma forma geral? E qual é o tipo de recomendação pelos próprios dentistas? Eles preferem não fazer isso? Preferem recomendar pasta sem flúor até uma determinada idade? Como é que é? Conta aí pra gente. Não, assim, aqui em relação aos dentistas, né, aos meus colegas, é unânime a recomendação com flúor, né? Hum, Mas muitas famílias, né, pesquisam e aí, assim, existem sim famílias que chegam falando que não vou usar com fluoreto, eu quero uma pasta uhum, sem fluoreto. Então, o nosso né, a gente sempre tenta, lógico, explicar direitinho, né, mas eu argumento, né, uso, tem assim já uns flyers, né, uns panfletos, né, então assim, uhum, eu dou, falo, ó, você pode ler em casa, mas a recomendação oficial agora é, né, ainda bem, esse a partir de uma pasta a partir de 1.000, que na verdade nem tem ainda nos uhum, mercados, né, mas que vai uhum, devagarzinho, vai chegar. E eu acho que já está tendo sim, né? O fato uhum, de ter acho que a grande, que eu até conversei com você, que o que me chocou foi ter o comprimido, né, de flúor antes do dente erupcionar. Então, essa o recomendação, ela, suplemento. ela é porque talvez a não tem fluoretação da água aqui, né? Então, é Uhum, por isso. Mas o próprio documento oficial não está escrito nada assim em uhum, relação a isso, né? uhum, Que seria algo para igualar aos outros países, não sei, não ficou muito claro uhum. isso, mas Muito estranho, assim, eu acho que assim, a gente conhecendo o mecanismo de ação do flúor, né, que é um mecanismo de ação local e tal. Então, o que é importante é a disponibilidade do fluoreto, né? Eu falo flúor porque eu acho que é o que as pessoas conhecem, né, é, e tal. Aí sim, acabo evitando usar fluoreto, porque para quem não é da área poder estar é, pescando. Mas a disponibilidade do fluoreto, então, na boca, né, para atuar no processo de des e remineralização. Então, assim, faria sentido você ter fluoreto a partir da erupção do dente, né? Não faria nenhum sentido você estar tentando introduzir fluoreto antes disso, né? E realmente, assim, achei curiosa essa recomendação, né? Para usar suplemento, comprimidinho ou gotinha. Na verdade, eu acho que é junto, inclusive, com a vitamina D, né? No Brasil, a gente também prescreve vitamina isso, D. Não tem nada a ver com cárie. É vitamina D para é um saúde ótima. comprimido Mas de assim, e aí dá para entender, na Alemanha, menos exposição solar, tudo mais. Mas assim, colocar ali o flúor antes nesse formato, assim, não vejo realmente muito sentido, né? Assim, por tudo que a gente sabe, né? verdade, Do verdade. mecanismo de ação. É, Então, tanto agora, que na Europa, só falando uma uhum. coisa livre, tem muita pasta de dente com baixa concentração de flúor também, né? Que eu vejo essa aqui em Sim, Portugal, tem isso. muito Ah, de 500.
É, Tem várias pastas com 500. Uhum. isso. Mas a recomendação aí agora é usar 1000  1000. ppm, né? 1000 Uhum, a partir do primeiro dente. Uhum. isso. É, Mas muito é bom. nova, essa recomendação é É super novo. nova. É, acho que foi esse Uhum. ano, né? Eu vi É, você publicando, né? Que apareceu. isso. Aham. E aí Então, no grupo de dentistas, né, no hum, Facebook, tem vários hum, dentistas que também são especialistas em odontopediatria e todas, assim, acharam estranha essa recomendação do flúor em comprimido, né? uhum. Então, né, mas só que a gente não vê a Provavelmente não criança vai antes de pegar. É, você comer. não vê. É, quem vai ver é o É, pediatra, né? então, É. quem vai ver é o Uhum, pediatra, então, na verdade, eu acho que é a família que vai decidir se vai dar ou não, né? uhum. Então, a gente É. vai ver só depois. Vamos ver. Isso já era prescrito antes, assim, você sabe? Você, por exemplo, está grávida, recebeu alguma recomendação de usar flúor na gestação? Não, Não. não. Hum, Agora não. E essa recomendação, ela é antiga, né? Acho que uns 5 anos atrás ainda tinha, e hum, aí parou, né? hum. Ficou só o flúor local, e agora os dois juntos. É, Então, entendi. vamos ver. É. Uhum. Bom, estranho a gente entender a lógica, mas então você acha que vai ter uma boa aceitação, né? Assim, que não vai ter problema, que os dentistas mesmo estão É, achando bacana isso. Que bom. que bom. Então, eu acho que é um benefício aí para as crianças da Alemanha. Agora, vamos falar um pouco da pandemia? É, como é que está a situação aí? O professor Jonas também está te assistindo. E aí ele está falando aqui que a odontopediatria brasileira dá show no resto do mundo. Ah, antes da gente falar da pandemia, vamos responder a Tati. A Tati Fidalgo também está perguntando aqui se tem recomendação quanto à quantidade de pasta de dente por idade. Nessa recomendação, eles fizeram recomendação por pasta de dente? Por Fizeram, quantidade de né? pasta? Ah, Até 2 anos, né? hum, Um grão de arroz, e depois de dois uhum. anos, um grão de ervilha. Tá. É que é Então, a mesma é mesmo. recomendação da Academia Europeia de Odontopediatria, né? Eles estão Isso, recomendando isso. Uhum, isso. interessante. Bom, então, ó, Tati, está respondido para você, né? Ah, vamos então passar para a pandemia. Conta aí como é que está a situação na Alemanha. Se vocês tiveram períodos de confinamento, se vocês ficaram realmente sem poder trabalhar como dentistas ou não, se o dentista nunca parou. Conta aí pra gente um pouquinho como é que tá a situação. Então, na verdade, nunca parou, né? Dentista sempre pôde trabalhar, porém, existiu uma, né, em março, abril do ano passado, eu parei de trabalhar totalmente, ou seja, só ficou trabalhando, né, da clínica inteira, que são uns 20 dentistas, ficou trabalhando 2 dentistas, fazendo Hum, plantão, né? Fazendo é, só emergência. Então, uhum, foram mais ou menos uns 2 meses, né, de redução de trabalho, todo mundo, né, o governo aqui, ele oferece essa... Ele ficou pagando o nosso salário, né, durante hum, esses 2 meses, e aí, devagarzinho, né, todo mundo foi assim, aprendendo, né, hum, como fazer e foram reabrindo. Mas existem clínicas que nem fecharam. A nossa que fechou, né, assim, muita gente ficou em casa, mas foi voltando aos poucos. Mas teve clínicas que eu conheço que nem diminuiu o número de pacientes, não diminuiu nada. Mas o nosso já uhum, diminuiu bastante. E aí, quando voltou com uma triagem, né? Ah, os pacientes, eles tinham que, né, assinar um termo, né? Aqui na Alemanha é tudo muito burocrático, tudo tem papel, tem que preencher, uhum, tem papel e assinar, é muito importante e ninguém omite nada, tem que, né, falar certinho. Então, assim, tem as perguntas, né, se você teve algum tipo de sintoma, se você é, né, teve contato com alguém que está positivo. Então, a partir, né, dessa triagem, foram feitos os atendimentos. Os atendimentos, os pacientes que tinham, né, marcado sim em alguma das 10 perguntas lá, tinham que marcar depois de 2 semanas a consulta. Então, muitos hum, ficaram assim, nossa, mas como assim? E e aí, não, quando o paciente ele
teve clínicas especializadas para atender pacientes com Covid, né? Hum, Então, todo um paramentado e tudo, mas não, a gente que atendia somente os pacientes que eram negativos em todas as perguntas, não teve uma paramentação especial, como teve praticamente, eu acho que em todos os lugares, né? Eu acho que a Eslovênia hum. eu achei É. incrível, mas aqui na Alemanha não, nunca usei assim, eu já usei somente gente, eu tô falando as palavras em alemão. É, a Acontece. Shield que Face chama, shield. né? Face E isso, a shield. Shield, Uhum, né? O óculos, gorro, que era uma uhum, coisa que ninguém usa aqui, gorro, que, né, foi também uhum, outra dificuldade para eu atender sem gorro do início. Me acostumei e aí uhum. voltei a usar gorro com a pandemia. Mas o nosso uniforme da clínica ficou sendo o mesmo, sabe? A gente não teve nada, Não né? colocou De nada alerta. por cima, nenhum Não, descartável, nenhum avental por cima, não. nada disso. Então, Aqui é muito, né, em relação ao lixo, né, controladíssimo. E os custos também, né? Então, uhum, não teve nenhum tipo de ajuda do governo em relação a isso, não teve nenhum tipo de incentivo. E pelo contrário, né, ficou faltando, né, de uma hora para uhum, outra, não sei o que aconteceu, que as máscaras ou as luvas, tudo ficou muito caro. Então, não, as uhum, próprias, o conselho, né, uhum. regional falou, não, não, o uniforme, então, assim, já foi algo assim, como, vamos dizer, Normatizado. normatizado aqui na Alemanha. Então, assim, eu Uhum, não conheço nenhuma clínica que tenha tido uma paramentação tão é, como teve no Brasil, né? Meus colegas todos, eu uhum. digo, gente, como é que pode? Aqui na Alemanha não, né? Não É. teve. Como é que é a paramentação normal, assim, de vocês, usual? O que vocês usam? É É roupa, um uniforme de manga curta, né? Aqui. manga Não tem curta? uma manga longa. Ah, Isso. E aí, o cabelo sempre preso, né? Fechado, mas geralmente sem uhum, gorro. A pandemia que a maioria ficou usando gorro, né? uhum. Óculos, máscara e luvas. E Isso. luvas. É, então, assim, não tem. E esse uniforme de manga curta não troca, obviamente, entre um paciente e outro. É o que você usa naquela jornada de De trabalho. trabalho. E você. Pois é, então, assim, isso era assim e continua sendo assim. E essa triagem que você falou que era feita, ela era feita por telefone, assim, antes do paciente ir Não, para a clínica, ou não? Era quando ele chegava na clínica. Aí ele preenchia esse questionário, isso? isso. Isso, é Uhum, presencial. Assim, os números aqui, né, a incidência sempre ficou muito baixa, aumentou muito em novembro, dezembro, mas o uhum, ano passado a gente teve um verão, né, junho, julho, agosto, uhum, praticamente uma vida normal, né? Então, assim, não, os números estavam baixíssimos. Então, uhum, piorou realmente no final do ano, né? Em novembro, dezembro, aí fechou de novo, a clínica diminuiu bastante os números de pacientes, mas Não, nem assim, por exemplo, não aumentou uma coisa que aconteceu no Brasil, assim, e que eu vi as pessoas falarem, sim, tem outros, é que teve que aumentar o intervalo entre os pacientes. As pessoas procuraram aumentar o intervalo, que sim. era para justamente também não ter coincidência, o paciente um não encontrar com o outro, porque nunca se sabe, né? Mesmo as pessoas respondendo, por exemplo, não a todos um questionário desse, alguém poderia estar aí num período que ter contato com alguém que a pessoa não sabia ainda que estava contaminada e até está contaminada. Então, isso foi uma das medidas que se adotou. Isso também fez É, aí, ou não? Hum, sim, fez, porque até para poder ter tempo, né, de fazer a desinfecção, né, de todo, das portas, né, de tudo. Então, hum. precisou de mais tempo, de ventilar, né? Então, a janela estava Ah, sempre ventilar. aberta. A Uhum, janela estava no inverno, em dezembro, janeiro, estava muito frio, mas estava aberta a janela, né, bastante tempo. ah, E É, e assim, o teste, né? Testagem também. Agora está tendo testagem em massa. Você pode fazer um teste por dia, né? hum, Gratuito. hum. Né? E na clínica é obrigatório todos os funcionários se testarem, né? Pelo menos 2 vezes na semana. Então, Nossa, né, isso é. Então, o mas, teste a gente sempre teve, né? Sempre estava uhum, testando direto. E
E usar máscara N95 ou FPP2, né? Só podem usar Hum, essas máscaras. Máscara de pano, máscara de hum, qualquer outro tipo, não é proibido usar em lugares hum. fechados aqui. Só pode Ah, em usar qualquer lugar fechado, não é só dentro da clínica, no consultório, não. Sei lá, vai em no. qualquer lugar fechado. Tem que Não usar pode. Vai no mercado, você não N95. pode ir no mercado de máscara de pano. A máscara de pano aqui, né, que Hum, as pessoas próprias, teve muita que costura, né, e fez, hum, ficou, acho que até junho do ano passado, foi aceita, depois não foi aceita mais. A partir daí foi feita, só pode usar a máscara cirúrgica ou a hum, FPP2. Hoje você só uhum, vê gente com FPP2 na rua, não vê nos lugares fechados, né? No transporte uhum, público, você não pode uhum, usar uma máscara normal, uma máscara. uhum. Interessante, né? E as pessoas nem reclamaram, assim, porque essa máscara é desconfortável, né? Com exceção, assim, a gente tem aqui a Aura, ainda acho mais confortável. Mas, assim, é uma coisa que, assim, o dia inteiro, você usando quem, né, precisa... meu rosto fica todo marcado, eu fico toda cheia de uns pontos vermelhos, assim, de noite, tenho que ficar botando, às vezes, coisa É, gelada para melhorar. é. Aqui não Ah, precisa usar máscara ao ar livre. Então, né, tá. é só em lugares fechados. Então, ao ar Entendi. livre, todo Ah, então mundo com melhora máscara. bastante. Uhum. Então, No melhora transporte bastante. Então, público, por exemplo, tem que usar essa máscara. tem que usar essa máscara. Senão você paga Tá. multa, né? Nossa, E, muito e bom. aí as pessoas também recebem, né, os idosos. Realmente agora eu não lembro, tem um grupo, né, quem tá sem trabalho, quem idosos, assim, tem um grupo específico, agora eu não lembro realmente quem é, que recebe em casa Hum, também um pacote de máscaras, né? Quem não pode comprar, porque que são caras, bom. mas Muito é de importante praxe já isso. usar essa máscara. É. Uhum. E assim, você falou que você tem que fazer testagem 2 vezes por semana na clínica, né? Quer dizer, os profissionais da Uhum. clínica. Essa testagem é o quê? É PCR mesmo? Aquele cotonete e tal? É isso? Ou Não, não? não é PCR, é Hum. o rápido, o teste rápido, o antígeno. Antígeno. Aham, entendi. Mas é um antígeno de dedo, furo dedo, é isso? Tu sabe? Não, não, não. Não. É da É o de nariz. orofaringe, né? Isso, de Orofaringe, mas o nariz e mais rápido. orofaringe. Entendi. Isso. E aí, Uhum, se der positivo, aí tem que fazer o PCR teste, entendeu? Que entendi. aí é gratuito Entendi. também, caso dê positivo. Uhum. É estratégia, né? Testar, identificar, né? Isolar, então realmente explica, né? E usar máscara e máscara boa, né? Então fornecer essa É, máscara para quem não pode comprar, né? isso. Os dentistas também que eu conversei reclamaram muito do aumento do preço dos insumos, né? No Brasil, sei lá, até luva, o preço acho que triplicou ou mais. Também isso aconteceu aí, então. Você também observou Aconteceu. isso. Aqui. Ah. Uhum. E aí, o governo cobriu, ajudou a cobrir esses custos? Como é que, por exemplo, te Então, complementar? o plano de saúde, ele passou a pagar uma pequena taxa, Aumento. né, Ah, para, acho que por paciente, eu não lembro, ai, acho que uns 5 euros por cada entendi. consulta a mais, sabe? Bem Uhum, simbólico, uhum. mas uhum, Mas eu acho que foi isso que as pessoas falaram, que mesmo quem trabalhava em clínica privada e tal, fez um pequeno aumento, assim, tentando mais ou menos nesse nível mesmo, eu acho, né? isso, Porque as pessoas meio que compartilharam o custo, né? O profissional e o paciente, né? Ou o sistema e tal. Então isso. isso é importante. O Jonas falou que no inverno essa máscara deixa o rosto bem quentinho. É verdade. Ah, pode ser, né? É sempre bom olhar para o copo Ele tá morando meio aqui em Berlim, cheio. né? Ele tá morando Tá, aqui em Berlim, a gente se tá. conheceu. É. E aí, assim, por exemplo, a gente foi num café juntos, né? Que Hum, agora, esse final de semana, abriu, né? Os restaurantes, né? Então, assim, já faziam mais de 7 meses que todos os restaurantes, museus, né? A vida cultural realmente acabou totalmente. Não, você era proibido até de passear depois das 9 horas da noite, né? Não tinha, podia ter ninguém na rua. Então, teve, assim, tá tendo agora, né, uma melhora, mas porque também teve vários tipos de atitudes, né,
do governo, né, para poder Uhum. controlar tudo isso. Então, lugares fechados no inverno só era a sua própria casa, você não podia ir na casa de outra pessoa, entendeu? Então, foi um inverno muito rigoroso, foi bem complicado mesmo. Uhum. Então as pessoas ficaram realmente em casa, assim, não tiveram contato com outras pessoas nesse período pior, né? E agora que está tendo um relaxamento, né? Então, eu vi que acho que Isso. agora que abriu também assim, né? Restaurante, Abriu agora esse final de semana. E aí hum, precisa de um teste negativo. Você tem que apresentar um teste negativo ah, e, e também dar os seus dados, né? Endereço, porque caso tenha algum caso positivo naquela hora, vão hum, entrar. O sistema de saúde aqui, ele, ele segue, né? Toda uhum. Faz a a, vigilância a mesmo, então. corrente. Isso, Isso. vai seguindo onde é que é essa cascata, né? Então Aham. é preciso Ele tenta acontecer bloquear a cadeia de transmissão, né? isso. Isso. Uhum. É. E você acha assim, e os dentistas, eles ficaram com medo de atender assim na pandemia? É, eles ficaram assim, você acha que teve gente que ficou assustado, assim, ficou com medo de se contaminar? Ou não? Assim, acho que as pessoas encararam, não, o que eu já faço normalmente, em termos de cuidados, é suficiente. Tô falando assim, no trabalho, assim, as pessoas, os dentistas Não, sentiram. com certeza, para provocar o menos possível de aerossol, na verdade, Hum, foi os primeiros meses, né, que eu voltei a trabalhar, né, que foi em junho, né, maio e junho, eu não fiz nada que produzia aerossol, né, então foi fazendo devagarzinho, né, vendo a necessidade, criança se tinha dor ou não, aí já a gente estava fazendo realmente decidindo qual caso era prioridade, né? entendi. A Andrea contou pra gente que lá na Eslovênia as pessoas tinham que telefonar mais ou menos antes, eles É, faziam uma eu- triagem por telefone, né? uhum. Para saber se o caso realmente era um caso que precisava de atendimento ou não. Vocês fizeram algum tipo de triagem assim, ou não? Assim, continuam fazendo, a pessoa marcava e É, é você porque, só mudou o tipo de como a procedimento. clínica que eu trabalho é uma clínica que é de referência, né? Hum, Geralmente o telefone já não para, né? Então foi hum, pior ainda. Não tem, assim, o que ela falou, né? Que via os casos, analisava caso a caso, não tem, que não tinha condição de fazer isso, porque é muito maior, né? O número de pacientes aqui. Assim, uhum, não tinha pessoal para fazer isso. Aqui é aham, muito raro é, ter uma mão de obra, né? Então, não tem muita gente para trabalhar, né? entendi. É bem difícil, não teria como fazer essa triagem assim dos casos antes, não. Aham. Não. E o que você falou foi que passou a fazer menos tratamentos que pudessem gerar aerosol, né? Então, assim, diamino Isso. fluoreto de prata, por exemplo, é uma coisa que é usada na Alemanha? Se usa diamino? Agora, com a pandemia, começou a ser usado, né? E aí tem, Hum, lógico que teve que, né? A gente teve que conversar muito com os pais, né? Que nunca ouviram falar disso, e como assim? Então, a ah, aceitação não é ainda ah, boa, mas tem assim a possibilidade de fazer isso, né? hum, E aqui também tem uma opção é, de. Ai, agora eu não lembro mais da concentração de flúor. Mas fazer uma aplicação de flúor, sabe, para dar para o paciente dar em receita, para ele fazer hum, em casa. Uma hum, concentração segura, acho que não lembro hum. agora exatamente qual é, mas assim, existem várias possibilidades, né? Entendi. Foi engraçado que a gente falou de diamino fluoreto de prata na hora que a Ana Chibinski entrou para assistir. Olha que coincidência, a nossa grande especialista lá no Brasil, Ana, é referência nesse tema. E tem inclusive uma revisão sistemática publicada, muito citada. E ela entrou bem na hora que a gente estava falando de amino. Então, Ana, não sei se você pegou,
Mas a Lívia falou pra gente que existe sim na Alemanha já a possibilidade de usar o diamilfluoreto de prata, embora, né, os pais ainda não estejam ainda muito familiarizados com essa tecnologia, né, e eles precisem explicar melhor como é que isso funciona para dar mais tranquilidade lá para o pessoal. Então, e foi então uma coisa um recurso que vocês aproveitaram para usar. E aqui tinha uma pergunta também, uma pessoa tinha perguntado, Lívia, se você vê muito aí hipomineralização molar incisivo, né? Então tem Bastante, essa avaliação do molar de 6 anos e tal, se isso é uma coisa que vocês veem com frequência. muitos casos, né, de hipomineralização, né, e vários pacientes que eu recebi já tinham ido antes Hum, em algum outro dentista, né? Geralmente um clínico geral que eu acho que nunca ouviu falar disso, assim, então que hum, falava, nossa, tem que ir para anestesia geral tratar esses dentes, né? ah, E aí já chegavam, né? Que eu acho que muito, acho que os 20% dos meus pacientes são brasileiros, né? E aí hum, alguém leu, eu postei, né? Acho que alguma vez falando sobre anestesia geral. E aí, eu procurei você porque eu fiquei assustada, né? Que eu não quero fazer anestesia geral, imagina. uhum, E eram casos que, na verdade, nem tinha que fazer restauração, sabe? Só porque, né, aham, eu acho que o dentista não desconhece isso. E, então, é muito importante ir com o odontopediatra, né? Por isso que uhum. faz toda a diferença. Uhum, entendi. Então, isso é uma coisa que você também tem visto e que as pessoas. Mas, assim, Bastante. para os odontopediatras isso não é um problema, né? Ser mais para o dentista Não, clínico que não não. está. Uhum. Isso. Ah. É. E me fala, assim, continuando assim, eu interrompi só porque tinha pergunta e não tinha visto, e agora que eu vi. Mas, assim, voltando para a questão da pandemia, um recurso também que apareceu, que as pessoas falaram, foi a teleodontologia, né? Em alguns países, inclusive, isso nem existia, não era permitido, telemedicina, teleodontologia, e isso com a pandemia acabou surgindo, né? Então, assim, alguns problemas as pessoas resolviam pelo telefone. Às vezes, uma dúvida em relação a uma erupção dentária, uma dúvida, né, em relação a uma mucocélia, alguma coisa assim, que era fácil de resolver, os pais mandando imagem, traumatismo também, algumas pessoas falaram sobre isso. Aí, e tem teleodontologia na Alemanha? Tem esse recurso? Vocês usaram isso na É, pandemia? Não? não. Não, tá começando. Eu li agora que vai iniciar isso, mas aqui, infelizmente, não, ainda tá bem arcaico ainda nessa. Não, 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 Não tem não tive essa essa experiência, possibilidade. não. Não. E a vacina? Como é que foi a vacinação? Os profissionais de saúde foram vacinados antes? Você já foi vacinada? Já, Conta aí pra graças a gente. Deus. Ah, A gente recebeu, né, logo no início, fomos, eu não sei se, acho que foi o grupo prioritário 2. Não foi assim bem o primeiro grupo a ser vacinado, né? a Mas vacinação aí começou quando? Janeiro em ou janeiro, dezembro? começou em janeiro. Acho que Ah, foi no final de dezembro, se eu não me engano. Final de dezembro, acho que as últimas semanas hum, de dezembro, depois do Natal. E, hum, e aí tá devagar, né? Tá bem devagar ainda. Mas os dentistas tiveram o convite logo no início, né? Em janeiro, hum, acho que já recebeu o convite. Aí para hum, marcar, né? É um pouco hum, tudo muito demorado, muito burocrático, mas hum. deu certo. Ah, Eu já recebi as 2 doses, ah. né? E E qual vários vacina colegas. você tomou? Eu tomei da Pfizer, da Hum, BioNTech, né? O pessoal Pfizer aqui chama BioNTech. Aqui é de BioNTech, né? Claro. BioNTech porque é daqui. É. Mas pacientes daqui não Pfizer. Aqui só fala Ah, BioNTech. é muito engraçado isso, né? Eu tomei a vacina da AstraZeneca. E aí, Uhum. no Brasil, tem o Conect SUS, que muito legal o programa, né? Que você se cadastra no programa e ele já emite um certificado de vacinação. Aham. Muito bom, assim. Só que aparece lá, não aparece AstraZeneca, aparece Fiocruz. Ah, Aí eu falei, interessante, né? Na verdade. Então, eu falei assim, nossa, então assim, fora do Brasil, quem vai saber que vacina é essa, né? Tá escrito é, Fiocruz.
Não Ai, é, internacionalmente não é. Agora, no meu cartão de vacinação mesmo, é AstraZeneca. ah, Mas tá. então tem um carimbinho lá escrito AstraZeneca. Mas no meu certificado, que está lá digital, aparece Fiocruz, né? Então eu falei, gente, aí eu entendo o BioNTech, né? A BioNTech, porque É, o Brasil também puxou lá a brasa para sua sardinha e escreveu Fiocruz, mas é a é. vacina da AstraZeneca. Mas então, e vocês então foram vacinados? As gestantes também estão sendo vacinadas? Agora, agora há Ah, pouco, acho que desde uma semana, 2 semanas, né? E aí eu entrei hum, também, eu peguei a minha segunda vacina foi semana passada, acho que foi uns 2 dias depois de sair essa recomendação para gestantes, né? Que hum, aí agora já, então deu tudo certo, mas eu fiquei hum. um pouco receosa, eu fiquei, ai gente, quero tanto essa segunda vacina, tava já um pouco nervosa de não conseguir, mas Ah, deu certo. entendi. Então, você achava que por você ter ficado grávida, eles não iam te dar a segunda dose, é isso? Eu achei, É, é, aham. É, mas você tomou a vacina e da Pfizer, que é a vacina que foi testada, inclusive, né, em gestantes. Então, isso, com certeza. É, hum, eu já estava consciente que eu hum. queria. A recomendação tem sido essa, né? Vacinar É. Mas gestantes. eu acho que, pelo que eu li ontem, 15% da população recebeu as 2 doses e Hum, 35% recebeu a primeira dose. Então, assim, tá lenta ainda aqui. Não tá, assim, é. muito O Jonas progredindo muito colocou aqui rápido, não. 40% com uma dose Ah, é? e Ah, tá. 40,8 e 14,8 com as Ah, duas legal. doses. Então, até mesmo você está falando que começou em janeiro, mas na verdade você foi vacinado então agora, mês passado, né? Em abril, né? Que você tomou a primeira dose. Você falou que você tomou a segunda dose Isso, agora, né? Então, foi. assim, na Uhum. verdade demorou mesmo para alguém que está trabalhando direto com o paciente, potencialmente um paciente Covid, né? É. Então, mas eles começaram também pelas Porque pessoas mais aqui só tem. velhas, não foi? Começaram as pessoas mais velhas e também só tinham 6 centros de vacinações, né? E, Nossa. e Ah, aí, agora, acho que eu realmente não lembro quanto faz, acho que faz um mês que começou, todos os médicos, né, de família podem agora dar a vacina. Então, agora está bem entendi. descentralizado, agora está bem mais rápido, agora está funcionando bem, Uhum. mas os primeiros meses foi muito devagar, muito mesmo. Entendi. Uma pena, né? Assim, porque. Bom, mas agora vai andar rápido e de repente aqui em Portugal também a previsão é eles estarem com 70% da população vacinada até o final de julho. E Portugal demorou muito também, porque agora aqui em Portugal justificavam que era uma população mais velha, né? Então, e na Alemanha a mesma coisa, é muito gente mais velha. Então, assim, demora mais para vacinar, né, essa população, às vezes é até mais difícil, porque você tem que ir até a casa das pessoas, né? Você tem que, né? São pessoas que não têm mais muita mobilidade, então tem que arrumar uma forma, às vezes pessoas, né, sozinhas têm dificuldade para alguém levar também, então tudo isso eu acho que dificulta, né? Quando você tem uma É. população mais velha muito grande. Mas eu acho que agora vai andar, né? Acho que agora Tomara, tomara. vai andar. É um problema. A gente, infelizmente, no Brasil, com um número tão elevado de casos, cada vez a gente, né, com tanto ainda quebra de regras de distanciamento, a gente fica muito triste, né, e muito preocupado também. Quantas mortes poderiam estar sendo evitadas se isso não estivesse acontecendo, né? Mas acho que aí na Europa as coisas estão caminhando melhor. Então espero que vocês tenham um ótimo verão, que vai passear agora, no A verão? gente não planejou nada ainda. A gente quer Ah, muito, mas ainda não planejamos nada porque é difícil, né? Sem saber é. se vai, né, ter o afrouxamento de verdade. Porque, por enquanto, né, o que a gente falou que os restaurantes estão abertos, mas é só a parte externa, né? E não está Hum, permitindo você ir até o Mar Báltico, né? Não tem como aqui na hum, Alemanha a gente ficar se movimentando muito, sabe? Então, assim, entendi. você não pode ir na praia, tá proibido, assim, por enquanto, né? Então vamos ver se vai Uhum, devagarzinho, né? Porque ano uhum, passado liberaram tudo no verão, né? Mas uhum. aí também não sei se se arrependeram, né? Não sei se É.
Porque aí, complicado depois, quando né? acabou o verão, aí É. né, piorou muito. Mas eu acho que sim, vai melhorar bastante, né? E quem está sofrendo muito são as crianças, né? As escolas, né, não tá tendo assim aula presencial, tá bem Uhum. complicado aqui a situação. Bora ver se vai melhorar. Não tá. Vamos, vamos torcer, né, para essa parte, para esse período das nossas vidas terminar o mais rapidamente É, possível e da melhor forma possível. Bom, olha, a gente está chegando no final mesmo, estamos com 59 minutos já, e eu não quero que perder a chance de gravar. Então, eu queria muito te agradecer. Um monte de gente mandando aí abraço, sua mãe assistindo, falando que tá com muita né? saudade de você. Não sei se você viu Ah, aí eu correndo. também. Então, espero que vocês possam se ver muito em breve, que essas restrições terminem. Um abraço aí para o Jonas, que está aí também na Alemanha. Tinha algumas outras pessoas aqui da Alemanha, algumas pessoas que você atendeu, agradecendo o atendimento também. Então, assim, só agradecimento mesmo, gratidão por essa oportunidade de falar com você. Fique bem. Muito obrigada. Se quiser Eu que agradeço o terminar. convite, né? E quem quiser entrar em contato comigo, eu fico super feliz, né, de responder. Então, pode deixar, pode escrever para mim no privado que não tem problema nenhum, tá bom? Muito, muito obrigada por essa oportunidade, tá bom? Legal, gente. Sigam lá a Lívia, dentista em Berlim, que ela sempre dá umas informações super interessantes e aí está se colocando à disposição de todo mundo. Beijo grande para Tchau, você, tchau. Lívia. Obrigada a todo mundo que estava Beijo. aqui nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Tchau. Tchau, tchau.